Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para que você possa refletir a respeito da sua vida e não deixar que nada impeça você de receber a bênção do Senhor, até mesmo não perder a sua salvação por ter uma visão distorcida como muitos têm tido em nossos dias. Mas para isso eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras que nos diz lá no livro de Daniel, no capítulo 5, versículo de número 25, que nos diz assim: esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Uma das coisas que nos chama muito a atenção é quando nós queremos saber exatamente o quanto nós estamos pesando. Procuramos, às vezes, balanças mecânicas, outras balanças digitais, e às vezes percebemos que há uma diferença muito grande de uma balança para outra. E quando nós pesamos numa balança que aponta que o nosso peso está abaixo, nós ficamos satisfeitos. Mas quando nós pesamos numa balança que consta um peso acima, aí vem a frustração. Porque há desencontros de balanças. Algumas estão totalmente fora do padrão, estão totalmente descalibradas, e isso faz com que nós acabemos ficando frustrados. E uma das coisas que nos chama muito a atenção é que nós queremos sempre estar no peso ideal e num peso que nos agrade. Mas é interessante que estou fazendo esta abertura para que você possa entender o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus do texto que foi lido nos fala a respeito de Belsazar, quando este estava em um banquete onde ele convocou diversos dos seus amigos ali do seu reinado e suas concubinas, mulheres, e ele começou a beber, começou a comer, utilizando dos utensílios que haviam sido tirados da casa do Senhor pelo seu avô Nabucodonosor. Não podemos esquecer que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e tirou da casa do Senhor esses utensílios que tinham sido consagrados a Deus. Consequentemente, certamente você sabe que Nabucodonosor, ele pagou um preço muito alto pelo orgulho que ele tinha, a soberba, a arrogância que já estava reinando no seu coração, e por isso então Deus permitiu que, além dele ter profanado a casa do Senhor, juntamente com esse orgulho, ele pagou um preço muito alto, perdeu o seu reinado e, consequentemente, ele foi pastar com os animais durante 7 anos. Posteriormente, veio Nabonido, que era um outro rei, reinou, mas ficou por pouco tempo, e logo após veio Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor, e infelizmente, décadas depois de Nabucodonosor ter profanado o templo do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, Belsazar vai utilizar desses utensílios para esta farra, uma farra onde ele estava cometendo ali diversos atos pecaminosos que entristeciam o coração do Senhor. Com isso, no momento da festa, apareceu na parede uma escrita, uma mão e um dedo escrevendo na parede esta expressão, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Belsazar, naquele momento, ele ficou totalmente atônito, ficou desesperado, ficou preocupado, até mesmo porque aquela mão ainda continuava como que flutuando, e sem entender nada, ele começou a ficar meio que passado
então foi orientado que ele chamasse alguns dos sábios, dos feiticeiros, dos caldeus, para tentar interpretar aquela frase que ali estava escrita. Mas nenhum deles conseguiu descobrir coisa alguma. Até mesmo porque eles não tinham o mesmo discernimento que um servo de Deus que estava naquela localidade, naquele palácio, sabia o que poderia estar escrito. A mãe rainha, ou seja, estamos falando agora da avó de Beltsazar, orientou o neto a chamar um homem chamado Daniel, que anteriormente havia interpretado um sonho na época de Nabucodonosor. E Beltsazar então chamou Daniel, e Daniel foi introduzido à presença do rei para interpretar aquela frase que estava escrito ali. E a frase, ela tinha como significado duas palavras repetitivas, mene, mene, que significa Deus contou os teus dias. Deus contou os teus dias e o teu reinado será tirado. Interessante que Deus já havia observado as atitudes de Beltsazar. Beltsazar continuava caminhando nos mesmos passos do avô, décadas e mais décadas depois, e o orgulho, a prepotência, a arrogância ainda reinava no coração daquele homem. Assim, então, Deus permite que aquela frase chegue até os olhos de Beltsazar para que ele tome uma atitude. Mas essa atitude, ela vem num momento muito difícil, porque Deus já havia pesado, Deus já havia contado o tempo do reinado de Beltsazar. Então, mene, mene, vem como essa expressão, Deus contou os seus dias ou os dias do teu reinado. Tekel significa foste pesado na balança e achado em falta. Aí está agora o motivo pelo qual eu mencionei a questão da balança. A balança de Deus, nela não há engano. Não tem como haver engano nem no peso e nem na medida de Deus. O ser humano, por si, ele tem um senso de justiça muito grande, e às vezes esse senso de justiça do ser humano faz com que exale até como que um mau cheiro nas narinas do Senhor. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é tremenda. A justiça de Deus, ela nem tarda e nem falha, ela acontece na hora certa. E Deus intervém naquele momento no reinado de Beltsazar para mostrar para ele de que ele estava em falta. Por isso, naquele mesmo dia, ele perdeu o seu reinado. Ele morreu porque Babilônia já estava sitiada pelos persas e os medos durante um bom tempo. E eles esperaram a ocasião certa, o momento certo. O inimigo é assim, muitas vezes fica à espreita, esperando o momento certo para atacar e trazer destruição. Basta uma falha. Por isso é necessário andar no peso e na medida de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Então, nesta palavra, o que nós aprendemos? Aprendemos que nós não podemos fazer justiça com os nossos próprios olhos, com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que queremos fazer, mas deixar que a justiça seja feita de acordo com a vontade de Deus. O senso de justiça humano muitas vezes atrapalha a intervenção de Deus, faz com que muitas coisas aconteçam de forma desagradável, mas aí vem a grande notícia. Apesar de Babilônia estar sitiada, e ser tomada depois por Ciro, e Beltsazar perder a sua vida, Deus continuou poupando a vida de um homem, de um servo dele que estava ali, chamado Daniel. Porque Daniel era um homem que andava corretamente no peso, na medida do Senhor. Que você possa também procurar andar de acordo com a vontade de Deus, que você possa procurar fazer a vontade de Deus,
sendo ela boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa edificar a sua vida. E lembre-se, você não foi constituído juiz, todos nós seremos julgados pelo mesmo Deus e Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa ter um dia abençoado no nome de Jesus. Amém.